Estou iniciando então a gravação da aula de telecomunicações, na qual nós vamos fazer então a abordagem primeiro de uma revisão rápida sobre a parte de modulações digitais, que foi o conteúdo da aula anterior, e depois vai ter uma atividade dirigida aí à simulação de uma modulação digital. Já que a modulação digital QAM implementa simultaneamente variação de amplitude, que é modulação ASK e fase, então nós vamos explorar isso diretamente nela. Na aula passada, o conteúdo principal foi a parte de códigos de linha, que é como fazer a representação no meio físico em variáveis físicas de bits, e depois modulações digitais. Todo o processo de transmissão digital, ela parte por primeiro gerar um código de linha que pode ser tanto um código binário como esses que foram abordados na aula, quanto uma modulação de pulso, como pode ser aquela modulação de amplitude de pulso, que é o nosso exemplo principal, que a gente viu também na aula anterior, mas pode ser qualquer uma dessas codificações binárias aqui como foi representada. E essas modulações binárias, como a gente viu, elas ocupam um espectro de frequências próximos do DC, frequências bastante baixas. Então, para conseguir fazer o transporte dela em determinados meios de comunicação, pode ser feito deslocamento em frequência, como também esse deslocamento em frequência pode ser realizado exatamente para permitir a ocupação por meio de multiplexação de frequência dos canais. Eu chamo a atenção aqui que tinha um dado errado na aula anterior, inclusive quando foi explicado, que foi a largura de banda mínima ocupada é fs, não 2fs. E então eu fiz essa correção no conteúdo e essa figura aqui já estava indicando uma largura fs, mas também tinha o valor 2fs, também foi corrigido aqui. Então a largura de banda mínima que pode ser ocupada é fs aqui. Quer dizer, é a própria frequência de símbolos. Então quando a gente faz uma modulação digital, se transporta a informação desse sinal que está próximo a frequências baixas, conforme a gente viu ali nas codificações de linha, e se aloca réplicas desse espectro em uma banda mais alta, em torno da frequência da portadora selecionada. Então, com diversas frequências portadoras diferentes, é possível transmitir diversos sinais no mesmo canal. E eles serão recuperados corretamente ainda assim. Nós vimos ali na aula passada as variações de modulações digitais em amplitude, que é similar à AM que nós já vimos com sinais analógicos, mas que recebe como sinal modulante um sinal, aqui no nosso exemplo, com pulsos modulados em amplitude. O processamento realizado é o mesmo, no caso aqui é um produto entre os dois sinais, que resulta num sinal que tem a amplitude representando o dado. As nomenclaturas adotadas na SK têm um índice na frente que diz quantos níveis diferentes são representados, que representam então quantos símbolos diferentes terão que ser diferenciados. Na transmissão, o logaritmo de 1 base 2 desse índice diz quantos bits podem ser carregados no esquema de modulação, então. Vimos que depois de modulado então em amplitude, gerando a onda ASK, o espectro ocupado é em torno da frequência da portadora. A largura de banda mínima para se recuperar o sinal é fs, mas nós observamos que sim, o espectro se espalha em torno do lóbulo principal com largura 2fs. Então, depois na banda passante, que é esse sinal gerado em torno da portadora, o sinal ocupa o dobro da largura de banda original. Relacionando aqui, se nós utilizamos aqueles pulsos bem retangulares lá, com transições abruptas, o sinal vai ter essa característica com maior espalhamento espectral, como mostrado em azul. Mas pode se formatar de forma mais suave, de forma que se ocupe menos banda nesse canal de comunicação, por exemplo, com um sinal mais suave como esse mostrado aqui em vermelho. Por outro lado, então, o processo de demodulação e decodificação depois vai exigir uma maior sincronia. De forma similar, a modulação por chaveamento de frequência FSK se alterna entre diversas frequências e se permite então um índice de modulação maior, ajustando qual o espalhamento que essas frequências têm no espectro
que nós chegamos à conclusão no final dessa aula e mostramos claramente que a FSK é pouco eficiente espectralmente, mas ela tem aquela vantagem toda que nós estudamos lá na modulação FM, que é permitir uma maior fidelidade na recuperação dos dados, na presença do ruído, interferência. O terceiro tipo de modulação em fase, que ela faz um espalhamento espectral similar à modulação em amplitude, mas a potência do sinal é constante, como se observa aqui no exemplo. Os pulsos determinam qual o deslocamento de fase a onda vai ter. Também, da mesma forma, os índices na frente do nome da modulação diz a quantidade de fases diferentes que tem que ser diferenciadas. Portanto, quanto mais fases, maior a quantidade de bits carregados. Comumente, PSK com 2 níveis é chamado de BPSK, PSK com 4 níveis, QPSK. Confirmando ali que o espalhamento em frequência é similar a ASK. Reunindo então as modulações em amplitude e fase, nós chegamos aqui ao final uma modulação amplitude em quadratura, que ela realiza simultaneamente modulação em amplitude e em fase, por isso são variáveis que podem ser discernidas claramente. Nesse exemplo aqui, que vai ser abordado novamente na aula de hoje, nós temos os pulsos de duas séries de dados diferentes, em azul e em vermelho. Cada um deles, após passar por modulação em amplitude sobre uma portadora de amplitude constante, vai gerar essas ondas aqui embaixo com as cores relacionadas. Pulso em azul gera a portadora em azul, pulso vermelho gera a portadora em vermelho. A portadora em vermelho já parte de uma defasagem de mais 90 graus em relação à portadora em azul. Devido à característica de ortogonalidade entre as duas portadoras, é possível, após as duas somadas, elas serem também diferenciadas novamente no receptor. Então, essa característica de ortogonalidade entre duas portadoras a 90 graus é explorada como forma de transmitir os dois sinais simultaneamente no mesmo canal e depois serem diferenciáveis, sem nenhum problema. A soma das taxas de dados é feita, então. Nós podemos considerar aí que a frequência de símbolos é multiplicada pela carga de bit que a modulação ASK tem, dependendo da quantidade de amplitudes que tem, e modulação PSK também, de acordo com a quantidade de fases diferentes transmitidas. Portanto, soma diretamente as suas taxas de dados. O índice 16 QAM representa, nesse exemplo, 4 amplitudes diferentes e 4 fases, portanto, 4 bits, somando o total. 64 QAM, por exemplo, também se consegue uma taxa de bits maior, explorando essas duas características simultaneamente. Aquela curiosidade de que os esquemas até 64 QAM são usados em Wi-Fi exatamente para poder ajustar um número de níveis diferentes na modulação de acordo com a intensidade do sinal recebido, podendo lidar com situações de sinal mais forte ou mais fraco e relações sinal-ruído maiores ou menores. Como conclusão final, aquelas modulações em frequência têm eficiência espectral menor, quer dizer, elas vão requerer maior banda de frequências para serem transmitidas com a mesma taxa de dados, enquanto elas também precisam de menores potências de sinal, que é conceitualmente o que está representado coincide com esse gráfico no eixo horizontal. Embora aqui seja representada a energia do bit por densidade espectral do ruído, formalmente, nós podemos relacionar com potência do sinal, esse gráfico. Já aquelas modulações PSK conseguem atingir eficiências maiores e as modulações QAM maiores ainda, para os mesmos níveis de potências de sinal equivalentes. Então, essa foi a parte de introdução a modulações digitais. A continuação hoje, que está nesse outro tópico, que é a modulação digital, QAM, diagrama de fase e implementação do modulador, vai iniciar com uma revisão de todos esses aspectos, aprofundando um pouco mais. A modulação QAM, então, repetindo aquilo que já foi iniciado, ela usa duas portadoras, que nós chamamos de portadora em fase, ou ela tem 0 graus, inicia como um seno, e portadora em quadratura, ou está deslocada a 90 graus. Aqui embaixo a gente observa, nessa ilustração, qual é a relação entre as portadoras. Essa em azul nós podemos chamar de fase, porque ela é um seno que começa em 0. E a em vermelha está em quadratura, por estar 90 graus defasada da outra portadora.
e já inicia no pico da onda aqui, portanto, corresponde a 90 graus de diferença. Assim como lá em multiplexação de sinais, em que se utilizavam códigos ortogonais, naquela definição de códigos ortogonais se realizava o produto escalar entre dois vetores, que era a soma dos produtos item a item de dois vetores, e essa soma deveria ser zero, para que provasse a ortogonalidade, provando que se poderia separar os vetores individualmente através de um produto no receptor. Tudo isso é exemplificado naquela tabela, inclusive numa planilha eletrônica da atividade proposta em relação à multiplexação de sinais. Para avaliar esse mesmo conceito num domínio contínuo, não usamos mais sinais discretos, portanto esse produto escalar já não tem sentido, mas é representado pela integral, que é uma soma no domínio contínuo. A integral é zero quando se toma a integração de quaisquer duas amostras de uma onda, considerando essas condições. Nós pegamos períodos inteiros da onda, independe da amplitude das ondas, essa integral do produto entre elas, e as ondas têm que estar defasadas em 90 graus. Essas ondas senoidais. Podemos olhar essas condições nessas duas portadoras mostradas aqui embaixo. As duas são defasadas em 90 graus. Não importa a amplitude que elas têm, mas para facilitar no exemplo, elas estão com amplitude 1 e a mesma amplitude. E elas estão defasadas e vamos tomar períodos inteiros. Aqui são as duas portadoras e aqui está o produto entre elas. Qual a característica que vocês observam no produto das duas portadoras aí? Eu posso pedir que vocês prestem atenção. Ela parece bem distribuída, bem homogênea. Sim, é bem homogêneo, né? Bem simétrica. Mas não é isso. Mas qual a frequência dessas ondas que vocês observam? Dobrou, parece. Exatamente isso, dobrou a frequência. Perfeito, isso é muito importante reparar. Ok, é essa mesma a questão. Dobrou a frequência da onda. Então, o que acontece quando a gente faz a integração? Olha só. A definição de ortogonalidade no domínio contínuo é a integral do produto entre as duas ondas, que é equivalente a produto item a item lá, do CDMA, que era domínio discreto, produto item a item soma no final. A integral é produto das duas ondas, produto entre essas duas que estão representadas aqui, e a integral no domínio do tempo. Podemos observar que a integral é isso aqui. Ó. Quando o sinal é positivo, que é essa integral. Assim que o sinal chegou em zero, a integral vai começar a decrescer. Porque ela é basicamente a soma dessas áreas que estão abaixo da curva. Quando a área é positiva, aqui vai crescendo. Quando a área é negativa, ele subtrai. Então a integral vai ficar isso aqui. Ela vai crescer e decrescer. Crescer e decrescer. Na frequência dessa onda segunda aqui. Que é o dobro da frequência original. O que a gente pode observar? Cada vez que fecha um ciclo completo dessas ondas de cima, vamos pegar esse ponto aqui, que é aproximadamente 0,5. Ou então até mesmo esse ponto aqui, que é 1. Também fechou 2 ciclos completos. Sempre a integral dessas duas vai ser zero. Significa que isso aqui comprova a questão da ortogonalidade. Quer dizer que são dois sinais que podem ser completamente separados, mesmo que eles estejam no mesmo meio. Desde que você consiga, obviamente, sincronizar eles para fazer essa separação. Então, voltando no exemplo da aula passada, eu tinha modulado em amplitude exatamente os mesmos valores da aula passada. Foram modulado em amplitude esses sinais aqui, que são duas portadoras a 90 graus, defasadas. Observando bem aqui nesse caso em que só temos uma portadora vermelha aqui, dá para ver que ela começa a 90 graus, e a azul tem componente zero. Observando outro caso extremo em que só tem a portadora em azul e a vermelha tem amplitude zero, a gente observa que ela está em 0 graus, começa aqui de baixo a onda dela. Nesse caso aqui tem dois períodos de portadora por cada período de símbolo. Somando elas, a gente vê que tem frequências intermediárias resultantes da soma delas. Pode ver que aqui não começa em 90, mas também não começa em 0 essa forma de onda. Nessas aqui também. A gente pode olhar todas elas. Elas não, a não ser essas aqui, que só tem uma portadora ou outra, as outras têm ângulos intermediários de início e de final, exatamente porque resultam da soma de duas componentes que estão defasadas. Como continuação disso aqui, a gente vai fazer uma interpretação fasorial de o que resulta de
esses pulsos aqui, com diferentes amplitudes, aplicados numa portadora. É uma análise muito parecida com o que é feita lá em circuitos elétricos, quando se olha relação entre tensão e corrente, por exemplo, em alguns componentes, que ela fica a 90 graus defasada, tanto a corrente pode vir atrasada no indutor ou adiantada no capacitor, considerando a tensão como referência. Mas aqui nós vamos olhar inicialmente um sinal só, com uma série de pulsos. Eu vou pegar essa série de pulsos azul aqui ou vermelha sendo amostradas no mesmo instante. E o que acontece se eu pegar uma série de pulsos com 4 diferentes amplitudes e representar ela num gráfico dessa forma? No eixo horizontal eu tenho amplitude, o eixo vertical não me importa. Esse aqui é um gráfico que só me importa uma dimensão, não tem outra dimensão. Se eu tiver somente uma portadora e uma sequência de dados, eu vou representar dessa forma. Amplitude 0, amplitude 1, amplitude 2 ou amplitude 3. Isso aqui, até aqui parece fácil, né? Tranquilo, eu simplesmente vou tomar uma amostra em cada período e todas as combinações possíveis de amplitudes vão estar marcadas com pontos aqui. Eu posso ter amplitude 0, 1, 2 ou 3. Aqui não tem informação de tempo mais. É só a representação de quais as amplitudes possíveis no meu sinal de entrada, que são as diferentes amplitudes da sequência de pulsos que eu estou fornecendo. Agora o que nos importa, nós temos 2 portadoras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aquele sinal, mas para cada amostra tomada, eu vou ter 2 valores. Vou ter o valor do pulso da sequência 1 e da sequência 2. Então, o primeiro valor amostrado no primeiro período aqui vai ser 3 para um deles e 2 para o outro. Vai ser um par combinado sempre. No segundo período vai ser 3 e 1. No terceiro período vai ser 0 e 3, porque eu tenho que seguir sempre uma sequência convencionada, que no meu caso aqui é azul, depois vermelho. No quarto período vai ser 3 e 0. No quinto período vai ser 2 e 2, porque elas coincidiram. No sexto período vai ser 0 e 2, sempre seguindo uma sequência de pares ordenados. E eu vou atribuir agora a cada uma dessas sequências aqui, a azul e a vermelha, separadamente a uma portadora. Eu vou chamar a azul de... Vou atribuir ela a portadora em fase e a vermelha a portadora em quadratura. E vou redesenhar aquele gráfico do diagrama. Só que agora, observem bem, os eixos estão marcados não só em amplitudes, mas amplitude da portadora a 90 graus, em quadratura, amplitude da portadora em fase. Eu vou marcar aqui todas as combinações possíveis de pulsos e amplitudes de pulsos que eu posso ter. Então, eu posso ter a portadora em quadratura com amplitude 0, 1, 2 ou 3. Eu posso ter a portadora em fase com amplitude 0, 1, 2 ou 3. Fica claro, da forma que está apresentado aqui, qual a relação entre a sequência de pulsos que vai ser fornecida e o desenho desse diagrama? Eu posso estar pulando algum passo aqui que não fique bem claro para vocês, o que parece. Eu não entendi bem direitinho, professor. Ok. Veja bem aqui. Eu vou pegar um exemplo e vou marcar um desses pulsos aqui de cima no diagrama de fase para explicar o que ele corresponde. Olha só. Eu quero representar aqui embaixo esse diagrama aqui de baixo. Eu quero representar, por exemplo, esse pulso aqui, desse período aqui. Eu convencionei que o de cima, o azul, é em fase, que vai ser representado na onda em 0 graus. E esse vermelho vai ser representado na onda em 90 graus, ou em quadratura, que as duas são ortogonais pela característica. Para cada período, eu escolhi esse aqui. Esse período aqui, que representa em fase, ela está em 3 amplitude, e em quadratura está em 0. Então, em quadratura, eu vou pegar a coluna que corresponde a 0. Que é essa aqui. Me desculpa, eu cortei o eixo embaixo quando eu tirei meu print aqui, mas essa aqui corresponde a essa coluna aqui em quadratura. E em fase, da portadora, 3. Então, eu vou pegar essa linha. Esse é o ponto que eu estou transmitindo nesse símbolo aqui. Quando eu transmitir um dos pulsos em 3 e o outro em 0. Eu vou escolher qualquer outro arbitrário aqui. Esse aqui, não, de novo vai ter azul no máximo. Vou pegar esse aqui, outro caso extremo, seria pegar na que está em fase, o azul, em 0. Que seria essa aqui. E a em quadratura está em 3. Então, seria aqui. Entenderam? É uma representação que não tem domínio do tempo, só tem domínio das amplitudes transmitidas.
Mas se der no mesmo ponto, o professor perde a informação? Ou daí vai ter Por exemplo, aqui, algum... mesmo É. ponto, mesma amplitude nas duas. As duas se Uhum. sobrepuseram aqui. Desculpe, não aparece o azul, mas ela está Não, sobreposta embaixo não, aqui. não. O mesmo ponto da de antes, por exemplo, o segundo ali entre o 1 e o 2 e esse do 6 e o 7 são o mesmo, né? Aí só tem o tempo para informar que são Do diferentes. tipo, comparando esse aqui com esse. Pode ser, Esse, eu acho. esse com esse, por exemplo. Tá, Aham. ok. Isso aqui é informação de tempo. Realmente, esse diagrama não mostra a informação de tempo. Ele só diz todos os possíveis símbolos que existem. Porque assim eu vou saber dizer, ó, todas essas combinações de amplitudes e fases são amplitudes de uma portadora e de outra são possíveis. Então eu tenho que conseguir diferenciar elas quando vier uma onda no tempo. Toda vez que eu for demodular, eu vou tentar estimar a amplitude de cada uma das duas portadoras. Pode ser que não dê exatamente na tampa aqui, bem no meio. Pode ser que ele marque aqui. Mas ainda assim eu vou olhar qual é o símbolo mais próximo, que é mais provável que tenha transmitido. Se o marcou aqui, você consegue ver meu mouse? É mais próximo desse ponto. Então eu vou dizer que muito provavelmente foi transmitido esse ponto aqui, que corresponde a ter enviado a portadora em fase com amplitude 2 e a portadora em quadratura com amplitude 3. Entenderam qual a relação do domínio do tempo com esse diagrama? Olhando as amplitudes aqui, eu marco cada um num eixo. Eu ainda nem botei a portadora no meio do caminho, né? Eu só disse que ele vai ser atribuído a uma portadora, né? Eu não sei, Bruno, se ajudou um pouco? Foi o Bruno que tinha perguntado? É isso? Ajudou. Ok, é bom, eu vou revisando isso aqui quantas vezes precisar, para entender essa relação. Que eu pego as duas sequências de dados que vão ser enviadas efetivamente em paralelo, e monto um diagrama em duas dimensões. Aqui. Deixa eu fechar esses meus riscos aqui de cima. Agora eu vou pegar outros pontos de exemplo aqui para explicar onde é que vai surgir a história do ângulo aqui no meio da nossa conversa, né? Aqui eu tenho os três diagramas de fase representando três situações. Deixa eu tentar maximizar a minha tela aqui para aparecer um pouquinho mais de área útil para vocês. Aqui, de gráfico. Aqui. Bom, pegando alguns exemplos ali, extremos, que são esse caso aqui, desse símbolo que eu já tinha marcado para vocês, ele corresponde a esse ponto aqui. E a portadora em fase tem amplitude 3. Cuidado que agora o eixo horizontal está em fase e o vertical está em quadratura. E eu defini aqui que o em fase é azul e quadratura é vermelho. Então, nesse ponto aqui, portadora em fase é 3, em quadratura é 0. Então, ele corresponde a essa linha aqui, porque a portadora em quadratura está 0, em fase é 3, está aqui. Por que eu tracei um vetor agora, não marquei o ponto simplesmente? Esse vetor aponta da origem para aquele ponto ali. A amplitude desse vetor é 3. Então, depois que eu somar essas duas portadoras, nesse símbolo aqui, que corresponde, a amplitude tem que dar 3 aqui embaixo, depois que eu somei as duas portadoras. Olha, eu posso dizer que está 3 aqui. A resolução é baixa desse diagrama, mas dá para perceber que chega aproximadamente em 3 para esse símbolo. E qual o ângulo de fase dele? É o ângulo desse vetor em relação à horizontal, que nesse caso aqui é 0. Então, essa portadora efetivamente vai começar no 0, durante a duração desse símbolo. Eu vou pegar um valor intermediário, olha só. Aqui esse símbolo no qual a portadora em quadratura e em fase estão em 2, eu vou marcar então no eixo que corresponde à portadora em fase no 2, no eixo que corresponde à portadora em quadratura em 2, e vou traçar um ângulo da origem, 0, 0 até aqui. Qual é a amplitude desse ângulo? Raiz de 2 vezes 2, porque é ângulo de 45 graus. Então ele vai ter aproximadamente 2,8 de amplitude e o ângulo dele é 45 graus. Se nós puxarmos daqui para cá agora, para baixo, nós podemos conferir que esse símbolo aqui, né, descendo aqui embaixo, ele não começa exatamente em 90, mas também não começa em 0. Provavelmente corresponde a 45 graus. E a amplitude dele não é 2, não é 3 também. Ficou intermediária. Então existe uma relação entre essa representação geométrica do ângulo e medida aqui, e amplitude, com o sinal resultante geometricamente da soma das duas portadoras independentes. Então, existe essa relação. Por que agora, olhando o diagrama de fase, é interessante para a gente corresponder isso? Porque a gente pode ignorar o formato dos sinais no domínio do tempo, desde que a gente só olhe para as amplitudes e fases representadas nesses diagramas. Aqui tem outro caso extremo, em que
a portadora em quadratura está em 2 de amplitude e a portadora em fase está em 0. Então, eu vou pegar a coluna em 0, porque corresponde à portadora em fase, e 2 em quadratura aqui. Esse vetor apontando da origem para cá agora vai ter o ângulo 90 graus com a horizontal. Vocês podem ver que tem uma linha inteira aqui na horizontal, porque ela serve de referência. E a amplitude ficou 2. Se nós pegarmos agora a representação do tempo desse sinal, correspondente aqui embaixo, começou exatamente no pico do seno, que é 90 graus. E a amplitude dele deu exatamente em 2. Então essa representação geométrica aqui, que não tem informação do tempo, nos diz exatamente como vai ficar a forma de onda no tempo. Aqui embaixo tem uma ilustração animada que eu achei bem interessante até. Agora, a gente pode marcar com identificadores binários cada um desses pontos e dizer cada ponto, quando for recebido, qual é a informação que ele está carregando em bits. A gente vê um mapeamento aqui embaixo do mesmo exemplo da PAN, só que aqui foram atribuídos bits para cada ponto. Esse ponto aqui vai corresponder a 1011, esse vai corresponder a 100. E assim por diante, cada um deles vai corresponder a uma sequência de 4 bits, porque afinal são 16 diferentes, logaritmo do base 2 é 16 dá 4. Eu consigo transmitir 4 bits com esse formato de diagrama. Para isso eu preciso instituir que minhas sequências de pulsos na entrada vão ter 4 amplitudes cada um. E as portadoras estão ortogonais. Vejam esse exemplo aqui, ele está bastante rápido, mas a gente consegue observar aqui como seria no domínio do tempo essa avaliação. À medida que mudam os ângulos e mudam as amplitudes da onda, eu posso ir jogando numa tabela exatamente a sequência de dados que cada símbolo está correspondendo. Vejam lá, amplitudes e fases. Ah, tem uma diferença nesse exemplo aqui dos diagramas didáticos que eu desenhei até agora. Meus diagramas didáticos têm só valores de amplitudes positivas, né? Então a referência ficou aqui. Mas eu posso ter valores de amplitudes positivas e negativas. E a referência ficaria no centro, como nesse caso aqui. O que muda isso? Como nós estávamos tratando com pulsos sempre positivos, para facilitar a interpretação, nunca vai ter nenhum pulso negativo, então ele não vai inverter em 180 graus a fase da onda. Porque quando tem um pulso negativo, automaticamente multiplicar por -1 uma onda é inverter a fase em 180 graus, que é o que acontece nesse exemplo aqui. Tem alguns casos em que, por gerar impulsos negativos, como aqui embaixo, o ângulo já parte lá de -270. São ângulos maiores. Como é que está ficando essa relação agora entre... Eu consegui convencer vocês que essa ortogonalidade no tempo das duas ondas 90 graus pode ser representada no diagrama? Vocês entenderam como relacionar os pulsos com os ângulos no diagrama? Mais ou menos. Mais ou menos eu entendo que é nebuloso no início isso aqui. Não, vamos ser honestos. É nebuloso a primeira abordagem disso aqui, assim como deve ter sido nebuloso para vocês lá em circuitos também, quando entraram naquela questão de análise fasorial. Mas se vocês olharem, os elementos são muito similares aqui, só que agora nós estamos falando em gerar uma sequência de pulsos com amplitudes diferentes e vão ser representados em portadoras que estão ortogonais. Vejam que a ortogonalidade no tempo eu provei pelaquela propriedade lá em cima da integração. Se integrar ela no tempo, pegar períodos inteiros, vai dar sempre 0. Aqui, a ortogonalidade geométrica, se a gente observar, os dois eixos estão 90 graus. Isso é a mesma propriedade de ortogonalidade, só que na geometria. Por isso que os eixos se encontram 90 graus aqui, das duas portadoras. Agora, assumindo que vocês entenderam minimamente essa ideia, o que nos importa agora esses diagramas? Esses diagramas são conhecidos como constelações. As constelações representam tantas diferentes amplitudes e fases que a gente vai adotar na nossa modulação. Pense que se fosse uma modulação com uma portadora só, a ASK, a gente teria simplesmente um eixo horizontal com vários pontos marcados, né? Como aquele primeiro diagrama que eu mostrei lá em cima. Aqui sempre tem implicitamente duas portadoras, porque uma vai estar em fase no eixo horizontal e outra no eixo vertical. Aqui nesse caso desse exemplo, foi chamado de eixo real e imaginário, mas correspondem exatamente a isso, uma portadora estando em fase e outra em quadratura. Esse primeiro exemplo se chama uma constelação, que eu até agora chamei de diagrama simplesmente, retangular. E vocês conseguem observar que está distribuído exatamente em 4 amplitudes aqui, e 4 amplitudes verticalmente também?
Sim. Esses círculos com o centro exatamente em 0, 0 aqui, mostram as diferentes amplitudes resultantes. Nós podemos conferir isso no diagrama no domínio do tempo. Olha só, esses círculos concêntricos aqui em torno de 0, 0 tem uma amplitude, duas amplitudes, três amplitudes diferentes aqui da onda resultante. Se eu traçar um vetor entre aqui e cada um dos pontos, né? Então eles estão diferenciados em amplitudes diferentes e em ângulos diferentes. Eu vou subir um pouco a forma de onda e vou mostrar para vocês que exatamente o nosso exemplo tem essa constelação. E a gente vai poder identificar três amplitudes diferentes no mínimo nesse exemplo. O sinal resultante tem pelo menos três amplitudes. Se eu observo aqui, uma amplitude máxima, uma intermediária e uma bem menor aqui embaixo. Então, pelo menos três amplitudes ele vai ter no sinal resultante da soma. E a gente consegue ver, olhando para isso aqui, e eu vou tentar dar um print aqui para conseguir riscar por cima dele. Essa parte aqui, ó, traçando aquele vetor entre aqui e cada um dos pontos. Um vetor curto tem uma amplitude, um vetor mais longo tem outra amplitude, e um mais longo ainda, até lá na ponta, tem uma terceira amplitude. Essa aqui é a representação que a gente já está acostumado, uma gradezinha bonitinha de amplitudes da portadora em fase, da portadora em quadratura. Bem comportadinho. Quais são as outras opções? E se, como nesse terceiro aqui, eu adotar só duas amplitudes diferentes e várias combinações de fase entre ele? O que isso vai mudar agora? Opa, agora começou a ficar complicado, porque é difícil de eu pensar agora qual amplitude que cada uma daquela série de pulso vai ter. Projetem essa constelação aqui para baixo. Olha quantas amplitudes a parte real ou a portadora em fase vai ter que ter aqui. Uma, duas... Eu vou de novo riscar por cima disso aqui. Não é em relação ao centro esse também, professor? Também em relação ao centro, sim. Pega esse centro como ponto de referência, né? Mas aí o projeto para baixo, a portadora em fase vai ter que ter uma amplitude para todos esses pontos aqui. Uma amplitude para esses pontos aqui. Desculpe. Uma amplitude de Duas pulso, amplitudes. né? Uma amplitude de pulso. Eu me refiro àquela onda inicial lá, codificada. As amplitudes resultantes no final vão ser só duas, né? Uma que vai vir até aqui e outra até aqui. Se projetar os vetores, né? O sinal final só vai ter duas amplitudes. Mas eu estou tentando projetar para ver como aquela minha sequência de pulsos vai ter que ser. Se eu olhar para os vários pontos marcados no eixo da portadora em fase e em quadratura. Olha isso aqui, ó. Projetando esses pontinhos aqui, ó. É mesmo, professor. O que mudaria seria apenas o ângulo, é isso? Isso, a diferença entre todos esses pontos na linha externa é só o ângulo. E a diferença entre todos os pontos na interna também é só o ângulo. Então isso aí quer dizer mais portadoras? Não, esses aqui são só duas portadoras. Uma portadora representa isso aqui, esse eixo, e a outra aqui. Tá. Só que no nosso caso, lá, nosso exemplo mais simples, era esse aqui bem à esquerda. Em que a gente tinha claramente, olha só, 4 amplitudes de pulso numa sequência de dados e 4 amplitudes de pulso na outra sequência de dados, que dava uma grade bem bonitinha e resultavam em 3 amplitudes de onda final. Nesses 3 círculos, né? Sim. Agora, se a gente olhar aqui, a onda no final só vai ter 2 amplitudes, né? Porque é um círculo externo e um círculo interno. Só que eu vou ter que ter várias amplitudes para aquelas minhas 2 sequências de pulsos lá para conseguir gerar isso aqui. Olha só, eu estou traçando mais ou menos aqui as várias marcas. Vocês conseguem perceber que agora aqueles meus pulsos da minha sequência original de dados lá teriam que ter várias combinações diferentes de amplitudes? Olha, eu estou projetando aqui para baixo só as várias combinações. Vai ter que ter uma máxima, que aqui ficou em torno de 1,5. Vai ter que ter uma intermediária aqui. 2 aqui bem próximas. Uma, inclusive, em 0 aqui. Teriam que ser várias amplitudes estando projetada. Entendi. Essas amplitudes aqui, eu vou correr lá para cima de volta. Que eu estou marcando no eixo horizontal e vertical aqui. Elas seriam equivalentes a esses pulsos aqui. Só que agora não são mais 4 bem comportadinhos. Agora são vários diferentes, né? Para conseguir projetar nesse diagrama pontos diferentes e conseguir gerar esses 2 círculos concêntricos, que o sinal resultante depois de somado, que é esse aqui de baixo, vai ter somente 2 amplitudes, uma grande e uma menor. E eu vou ter que conseguir diferenciar entre vários níveis de ângulos diferentes entre eles. Eu não estou querendo que vocês explorem ao fundo, assim, entendam 100% agora dessas constelações, mas eu só estou trazendo os conceitos aqui para vocês relacionarem. Vocês conseguem perceber que essa outra constelação, a quarto exemplo aqui,
mais à direita, ela tem um monte de pontos nesse círculo externo, que a amplitude é maior, e poucos pontos no interno. De novo, eles têm duas amplitudes, então, no sinal resultante. Sim. Professor, uma portadora uma portadora FM com duas amplitudes eu já consigo transmitir? A portadora, essas aqui, elas são portadoras moduladas em amplitude e fase, né? Não são FM. Amplitude e fase. Com dois níveis só, já seria possível transmitir. Eu vou fazer uma coisa aqui do lado, então eu vou desenhar agora como ficaria esse diagrama para ser tendo duas amplitudes só. Se eu tivesse somente... Vou desenhar aqui os eixos principais, tá? Supondo que os dois são zero. Se eu tivesse somente duas amplitudes da minha portadora na parte em fase, deixa eu pegar e seguir as mesmas convenções aqui. Botar também em azul. Portadora em fase, está representado no eixo horizontal. Caso eu tenha duas amplitudes somente, eu vou ter um ponto não, eu vou traçar aqui com uma linha. Uma amplitude dela seria aqui e outra aqui. No eixo horizontal. E a minha onda em quadratura, se eu tivesse duas portadoras, né? Tendo uma portadora, eu só vou ter dois pontos aqui, sobre esse eixo, na componente em fase. Duas amplitudes diferentes, uma amplitude positiva e outra negativa. Vai ficar bem claramente dois símbolos. Se eu tenho também uma portadora em quadratura, que eu vou representar nesse eixo vertical aqui, também em vermelho. Opa! É legal, eu falei vermelho e fiz ela em azul. Errei feio aí. Deixa eu escrever por cima dela em azul aqui pra não ter dúvida. Ok, ficou em fase. Em quadratura. Se eu tenho duas amplitudes para ela também, eu posso marcar no eixo aqui duas amplitudes e vou traçar uma linha reta aqui. Duas amplitudes aqui. Então, quais são as combinações das duas portadoras? Pode ficar aqui, se eu transmitir as duas com uma quadratura positiva e em fase negativa. Aqui, aqui ou aqui. São todas as combinações delas. Claro, a gente já pulou aqui para uma relação em que tem várias amplitudes diferentes e fases diferentes. Eu já comecei o exemplo com 4, porque 4 parece ser mais razoável de perceber a diferença entre eles. Mas, exatamente, com duas amplitudes já é possível se transmitir dados assim e diferenciar eles corretamente. Desculpe, Thiago, eu posso ter respondido uma coisa diferente do que tu esperava. Quer repetir a pergunta? Entendi isso aí. Entendeu essa relação de diferentes amplitudes da onda e como ficam representados no diagrama. Aí, olha só, aumentando para mais valores ainda. Sim, Bruno? Só uma dúvida prática. Esse tipo de comunicação ele é dado que internet, torres de transmissão, para que é utilizado esse tipo de sinal em fase, em quadratura? Não tenho certeza se isso é utilizado para comunicação celular também, mas eu sei que para comunicação via satélite, essa relação aqui com PSK principalmente é bastante usada. Para Wi-Fi é usada exatamente a QAM, e agora eu não sei dizer se para Wi-Fi ele usa essa retangular ou a circular, mas é 64 QAM. Legal, beleza. Legal. Tem uma outra característica, olha só. Isso aqui também pode ser usado para transmitir sinais analógicos em fase e em quadratura, com duas ondas simultaneamente. Só que para sinais analógicos é difícil de a gente explicar e entender como é que eles estão misturados ali no meio. Para digitais, como eles geram exatamente durante um período inteiro a mesma fase ou a mesma amplitude, é mais fácil observar, né? Então, também é possível transmitir sinais analógicos assim, mas eu não abordei lá em AM esse assunto porque é bastante complicado realmente perceber. Aqui nos gráficos a gente consegue ver, iniciou e terminou um período, né? Com aquela onda, com aquela amplitude. Lá em analógico, ele seria uma transição suave, praticamente impossível de se observar a olho nu. Ah, que legal. Então, bom, legal. Então vocês conseguem perceber que diferentes relações aí de amplitudes transmitidas na sequência de pulso em fase e quadratura vão gerar diferentes distribuições, né? Olha isso aqui que legal. Retangular com 8 níveis em cada uma delas. Vai gerar 64 combinações diferentes. 8 vezes 8. Quantos bits eu consigo carregar aqui com 64? Alguém me faz o cálculo aí, por favor?
É 2 na 64, professor? Ao contrário, logaritmo 2, com base 2. Ah, bom. É. Então é 8, né? Ok, são 8 possibilidades na portadora real e 8 possibilidades na portadora imaginária. Mas quantos bits no total eu consigo transmitir por cada um desses aqui? Lembra no exemplo lá que eu mapeei aquele que tinha 4 horizontal e 4 vertical. Eu vou subir um pouquinho aqui, ó. Nesse exemplo aqui tá mapeado 4 vertical e 4 horizontal, com os bits equivalentes. Nesse exemplo de baixo, aqui, quantos bits eu conseguiria transmitir? Naquele lá eram 4, porque eram 16 QAM. Esse aqui, quantos bits eu consigo representar em cada um dos pontos? Pois é, achei que era 8. Não, cada um dos pontos vai ter uma quantidade de bits. 8 logaritmo 2 de 64. É 6. Ah, 8 vezes 8 é 64. Pode estar confundindo aí. É, foi isso Tá que aí a eu questão. confundi, Não, que eu tento- é logaritmo 2 de 64. Quer ver como chegar nessa conclusão de outra forma? Eu tenho 8 possibilidades aqui. Supomos que a gente tem uma portadora só. Ela teria 8 amplitudes diferentes, né? Ignora toda a parte de cima aqui. Vamos pegar só. Supomos que fosse só uma portadora, então a gente só tem 8 amplitudes aqui embaixo. Quantos bits eu consigo representar em 8 amplitudes? Logaritmo 2 de 8. Eu não me achei ainda, professor. Supomos que só tem uma portadora. Não olhem para a dimensão vertical, só olhem para a dimensão horizontal. Eu tenho 8 valores de amplitudes diferentes que podem existir. Quantos bits eu conseguiria atribuir a cada uma dessas amplitudes para conseguir representar dados nelas? Se são 8 amplitudes, eu posso atribuir 3 bits. A combinação 0, 0, 0, 0, 0, 1 até 1, 1, 1. Isso aqui é 0 em decimal, isso aqui é 7 em decimal. São 8 valores diferentes, né? Então, em 3 bits eu conseguiria representar individualmente cada uma dessas 8 amplitudes. Se eu combinar 3 bits que podem ser representados no eixo horizontal e 3 bits no vertical, porque também tem 8 amplitudes diferentes. Vocês entenderam essa Agora relação? entendi. 3 bits podem ser representados por Agora essas acho 8 que eu entendi. amplitudes. E 3 bits podem ser representados por essas 3 amplitudes nessa outra portadora. Tá. Então, 6 bits, né? Combinação. 6 bits. É porque um é na vertical e o outro é ortogonal, então é esses 3 de cada. Isso aí, 3 de cada. Isso, E daí o primeiro representa uma dimensão e o segundo, trio no caso, tem uma ordem, né? tu pode fazer o mapeamento que tu quiser aqui dentro. Tanto faz. Desde que tu como respeite e o transmissor e o receptor entendam isso, né? Da mesma forma. Entendi. É possível fazer esse mapeamento exatamente aí. Mas faça um logaritmo 2 com base 2 de 64. Vai dar esses 6, que é a somatória dos 3 bits em cada dimensão. Isso aqui é fácil a gente fazer essa análise quando o formato da constelação é retangular ainda. Agora você pega esse formato de constelação circular, aí se foi o boi com as cordas, né? E já não dá pra fazer essa análise tão fácil aí. Você tem que contar realmente quantos pontos tem aqui dentro, tem 64 pontos, e cada um vai ter um mapeamento para uma série de bits que representa. Mas isso aqui é quase equivalente. As constelações são quase equivalentes. O que diferencia uma constelação com mais pontos ou menos pontos? Quais são todos os aspectos que diferenciam uma constelação, vamos dizer, essa 16, 32 e 64? O que vai efetivamente nos gerar isso aí? Qual é o seu impacto na capacidade de comunicação? A qualidade do sinal, a informação carregada. Perfeito, a quantidade de informação carregada é um negócio bem objetivo, né? Que é bem importante. Olha, isso aqui vai ter basicamente a mesma representação espectral. O resultado assim, de ocupação de canal vai ser o mesmo. Só que nesse aqui eu vou estar transmitindo 4 bits por cada símbolo enviado. Esse aqui eu vou estar transmitindo 6. Ok? É uma informação bem importante. Qualidade do sinal. Agora tu tocou numa coisa importante. E que vai nos levar para o próximo ponto aqui, né? Que é o que acontece quando se degenera esse sinal. O que acontece quando sofre interferência ou é acoplado ruído nesse sinal. Tem mais algum aspecto que vocês acham que importa aqui? Os diferentes formatos aí?
Eu achei interessante. Não faço ideia. Achei interessante esse exemplo, porque ele mostra uma coisa que realmente é impactante aqui. Que é. Vocês estão vendo as diferentes amplitudes que estão nos círculos concêntricos aqui? Olha uma coisa aqui. Sim. Olha a potência desse sinal que ele tem que. A potência que ele tem que vai ter que ter um amplificador para amplificar esse sinal que tem uma amplitude extrema aqui. Comparando com esse outro aqui que tem. Essa amplitude não tem nenhum extremo, não tem nenhum canto aqui, vocês estão vendo, né? Então não vai ter um sinal com amplitude máxima aqui, maior, vai ter simplesmente duas amplitudes, mas reduzida. Quanto mais quadrada a constelação, maior a faixa dinâmica de operação dos amplificadores, que vão ser necessários para conseguir sintetizar esses sinais com grandes amplitudes. E o projeto do amplificador para fazer amplificação de uma constelação circular dessas ou constelação quadrada, o circular vai ser bem mais relaxado, ele vai ter pelo menos assim, talvez um terço menos faixa dinâmica para operar. Significa que talvez ele consiga operar com um terço a mais de eficiência, inclusive. Ou com uma distorção muito menor da onda na hora de fazer a amplificação dela. Então, o formato disso aqui vai implicar, se a gente observar no domínio do tempo aqui, ó, que não vai ter que gerar ondas com amplitudes extremas. Ela sempre vai ter amplitude reduzida ou bastante mais controlada. Eu espero que vocês já tenham entendido como se relaciona então o formato disso aqui, pegando um vetor desde a origem até um determinado ponto, com amplitude na onda na forma do tempo lá em cima. Já que tu comentou da qualidade do canal, do sinal, então, o que acontece quando tem degeneração? Quando o sinal é corrompido então por ruído ou interferência, ruído é um processo estatístico, interferência é qualquer outro sinal ou outra componente de origem sistêmica que está sendo acoplado no sinal. Ele vai gerar isso aqui na hora de fazer a decodificação ou a detecção do sinal. Eu vou fazer uma detecção do sinal contaminado por ruído e, por exemplo, aqui, se eu tivesse enviado a amplitude zero nos dois, várias amostras que eu tomar simultaneamente vão começar a errar, cada uma vai errar um pouquinho. Olha o extremo, essa aqui errou, essa aqui quanto errou. Mas vocês ainda conseguem olhar para isso aqui e me dizer, olha, essas regiões aqui, isso aqui representam vários símbolos capturados numa sequência longa de dados. E mostrando aqui onde eles foram capturados. Eu posso dizer que eu consigo, com quase 100% de certeza, dizer a qual região cada um deles pertence, né? Todos esses aqui, nessa região, eu vou dizer que são esse símbolo aqui. Que tem amplitude 2 na onda em quadratura e amplitude 1 na onda em fase. Posso dizer, né? Aqui tem um caso que já ficou na borda. Vejam esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui ficou bem no meio da borda. Eu acho que ele está um pouquinho para cima, mas não sei dizer bem. Esse aqui já poderia gerar um erro na detecção, que é na tomada de decisão. Eu não sei exatamente se... Eu tenho certeza que a onda em quadratura foi transmitida com amplitude 3. Mas a em fase eu não tenho certeza se está entre 2 ou 1. Isso aqui já vai gerar erro de bits, né? Nessa decisão, caso eu tome a decisão errada. Então, quanto maior o nível de ruído, na hora de decodificar, esses pontos vão começar a se espalhar em torno daquele ponto ideal que está no nosso diagrama lá em cima. Ok? Vão gerar áreas ali em volta. Cada um que eu for detectar vai ficar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Mas o que isso tem a ver com as constelações? Qual a probabilidade maior de acontecer um erro? Com o mesmo nível de ruído? Nessa constelação aqui ou nessa aqui? Vocês vão olhar para mim e vão me dizer. 64 ou 16? Na quadrada, no caso, na não concêntrica. Na que tem os picos de amplitude. Não necessariamente. Os picos de amplitude vão influenciar na especificação dos seus transmissores, né? Para conseguir sintetizar aquele sinal com amplitudes grandes. Mas supomos que essa região aqui, essa nuvenzinha, tem a mesma amplitude, que vai corresponder à mesma potência de ruído. Se tiver a mesma amplitude, essa nuvenzinha que criou aquela região ali em volta, nessa ou nessa, qual vai gerar mais erros? Eu não vi o mouse, professor. Qual foi a que o senhor Desculpe, perguntou? a de 16, comparando, ou a de 64, comparando. Qual que vai Eu gerar acho mais erros? Gera mais erros, né? Porque ele vai ter mais pontos. Isso aí. Imagino eu. Sim, imagine aquelas áreas aqui, ó, projetadas. Se as áreas são de um determinado tamanho, e eu boto isso aqui exatamente sobre a de 16 lá, aquelas regiões, não vão gerar erros, como vocês observaram embaixo. Mas na de 64, essas regiões vão se sobrepor, né? Em torno. Então tá aí uma questão, olha só. Na presença de maior quantidade de ruído, quanto maior a constelação que você usar, mais essas áreas vão se sobrepor. Ele vai gerar mais erros na detecção do dado.
Então, na presença de grande quantidade de ruído, eu vou pegar constelações menores que tenham menos número de pontos, mas que ainda assim eu consiga discernir entre esses pontos com razoável precisão, né? Então existe sempre uma troca aí, entenderam? Quando tem uma grande quantidade de ruído, eu tenho que pegar uma constelação pequena, porque aquelas regiões lá embaixo que se formarem não podem se sobrepor umas às outras, que eu não vou conseguir definir qual dos duas combinações que foi enviada, efetivamente. Professor, e se Sim. eu tiver um ângulo bem marcante entre um ponto e outro? Isso não facilita na hora de eu ver ali qual quadrante que ele está localizado? Sim, sim, a diferença de ponto, sim, sem dúvida nenhuma. Aqui, por exemplo, nessa circular 16 aqui, tu consegue ver claramente nesse de fora que os ângulos são bem marcadinhos, né? Bem fácil de discernir os ângulos, né? Sim. Mas as regiões de dentro, elas não iriam se sobrepor muito fácil porque elas estão muito próximas. Ah, verdade. Então, olha só, apesar de ter uns ângulos bem marcadinhos e fáceis de discernir, as amplitudes são muito parecidas aqui no círculo de dentro. Os de fora, aquelas regiões não vão se sobrepor. Então, quando transmitir os bits de fora, ok, vai ser bem fácil de separar. Mas os de dentro não vai ser tão fácil de separar assim. Então, talvez essas constelações retangulares, retinhas assim, bem regulares, quando houver contaminação por ruído, vai ser mais fácil de discernir elas. Vocês imaginem essas regiões projetadas sobre um outro esquema desses aqui. Os do centro vão errar sempre. Com a mesma quantidade de ruído, que é a mesma área de espalhamento em torno aqui. Então, eu quero que vocês vão pegando essas ideias aí de por que diferenciar essas constelações e qual é o efeito disso. Nós não vamos terminar a atividade de simulação hoje. Inclusive, a tarefa que estava aberta como para hoje, eu vou prorrogar para sexta-feira da semana que vem. Ou, digo, para outra semana ainda, porque nós vamos continuar a atividade de simulação. Eu vou pedir para que vocês abram aqui, que está lá na página principal do curso, o que diz aqui, tarefa 9, mas que nós vamos iniciar na próxima aula e vamos continuar lá na próxima aula. Diz aqui. E onde diz aqui recurso para simulação, eu peço que vocês baixem um arquivo zip que tem aqui. Ele é especificamente um arquivo zip porque são vários arquivinhos pequenos que tem que estar na mesma pasta para funcionar. Eu vou abrir aqui agora com vocês esse arquivo que tem um modulador e um demodulador QAM completos aqui, que é modulador demodulador QAM.asc. Eu peço que cada um de vocês que estiver acompanhando no computador, puder acompanhar, abra o arquivo aí, ou quem não estiver acompanhando pelo computador e quiser abrir a tarefa diretamente, a tarefa 9, tem aqui o print do circuito para a gente acompanhar. Opa, cadê o print do circuito que eu botei aqui na tarefa? Ok, eu vou ter que mostrar na minha tela aqui porque aparentemente não abriu ou não salvou a figura que eu colei aqui dentro. Foi meu erro, não conferi isso. Mas eu dou um tempinho então aí para vocês, para abrirem aqui o circuito. Chamando atenção, tem que baixar aquele zip numa pasta e descompactar todos os arquivos do mesmo lugar. Porque ele tem um monte de dependências aqui, ele tem vários subbloquinhos que eu montei exatamente para facilitar essas funções. Um bloquinho que vai gerar modulação PAM, outro que vai gerar modulação, codificação OK, codificação polar, um bloquinho que gera só uma quantidade de ruído. Então, eu peço que vocês abram esse bloco que é modulador, demodulador QAM. Vou dar uns 2 minutinhos aí para cada um baixar e abrir ele. Peço que quem já abriu vá se familiarizando com o que tem aí dentro. Aqui em cima estão só os comandos de simulação, ó. Transitório, simulação transitória, tempo. Aqui tem alguns parâmetros que eu defini como valores constantes. Já que tem alguns valores que eu vou usar em vários blocos diferentes, eu defini como valor constante aqui em cima, que me facilita na hora de trocar eles. Eu não preciso, toda vez que eu for trocar alguma coisa, ir em vários blocos e mexer em vários blocos simultaneamente. Vamos seguindo aqui então as partes da modulação e da demodulação que é a M realizada aqui. Conforme a gente acompanhou lá nos exemplos, a gente espera que o início seja a transmissão de dados. Então, eu já fiz um bloquinho que gera aquela modulação de pulso lá, PAM. Então, se a gente clicar aqui, eu só rodei a simulação com configuração como estava padrão. E observei aqui que eu já tenho aquela série de pulsos, né, com 4 amplitudes diferentes. Só me confirmem se vocês estão identificando esses sinais conforme eu estou apontando aqui. Então, eu vou ter 2 sequências de pulsos aqui geradas. Aqui, no sinal dados 1 portadora e dados 2 portadora e quadratura.
são sequências de bits independentes, que são exatamente, nos nossos exemplos lá, as primeiras ondas onde a gente começava, e a gente vai atribuir, então, a gente pode atribuir a cada uma dessas amplitudes transmitidas durante a duração de cada símbolo. Eu vou dar o zoom aqui para mostrar a duração do símbolo, que é 5 milissegundos cada um. Vai transmitir, portanto, 4 amplitudes, 2 bits em cada um deles. Fazendo aquela relação, se tem 2 ondas, cada uma transmite 2, pode representar 2 bits de cada vez, eu posso representar 4 bits por duração de símbolo. Qual a minha taxa de dados aqui, então, resultante? Faça um cálculo aí pelo que vocês já entendem de comunicação. Cada símbolo dura 5 milissegundos e cada símbolo transmite 4 bits. Se cada um tem 4 bits e dura... Opa, minha calculadora não tá legal. Cada símbolo tem 4 bits e dura 5 milissegundos cada símbolo. 4 bits dividido pelo tempo de período do símbolo dá 800 bits por segundo. Para ficar mais claro a minha conta aí, é carga de bit 4 bits. 800 bits por segundo, professor. É uma taxa de transferência baixa. Se tu parar para ver assim, os roteadores trabalham em megabits. Sim, é bastante baixa, mas ela é super alta se tu for considerar, por exemplo, um sistema de alarme que usa sensores sem fio. Tu não precisa transmitir tudo isso, 800 bits por segundo, num sensor de alarme sem fio. Claro, tu também não precisa de uma modulação tão complexa, tu pode usar uma modulação com somente 2 amplitudes, né? Mas para diversos tipos de aplicação isso aí é bem tranquilo, é razoável, sabe? Carga de bits são 4 bits por segundo e a frequência de símbolo... 4 bits por 5 milissegundos, professor. 5 milissegundos. Isso, 4 bits por segundo e frequência de símbolo 5 milissegundos. Ou eu vou botar aqui direto em segundos. Por que 4 bits por segundo, professor? Porque se a gente tem representado aqui 4 níveis de amplitude, então eu posso representar 2 bits, né? Eu posso chamar um de 00, outro de 01, um de 10 e um de 1 e 1, né? 2 bits, para representar cada uma das 4 amplitudes. Só que tem 2 ondas que vão ser transmitidas simultaneamente. Então dobra, né? Sim. Não, eu não entendi por que o por segundo. A duração aqui, ó. Cada pulso desses dura 5 milissegundos. Então o período de símbolo é 5 milissegundos. Tá. Ok? Então, essas 2 ondas têm duração de símbolo de 5 milissegundos. Eu vou abrir ele aqui. Agora vamos eliminar as... Eliminar as unidades. Faltou a palavra aqui. 4 bits por segundo... Desculpa, isso aqui não é a frequência do símbolo, isso aqui é o período do símbolo, né? Acabei de me confundir na hora de escrever isso por cima aqui. Mas, período de símbolo. Se eu quiser eliminar essas variáveis, eu posso pegar 4 bits por segundo e dividir ou multiplicar pelo período de um símbolo. Por que eu fiz o cálculo e deu completamente certo e agora eu estou remando em cima dele? Por segundo. Ia Exatamente. ser por segundo ao quadrado. O que está embaixo de 4 bits aqui, na verdade, era por símbolo. Eu botei um S representando o símbolo aqui na minha notação e errei na hora de passar para vocês. Então, 4 bits por símbolo, e faltou um acento aqui no I. Mas eu só queria mostrar de onde vem esse cálculo, essa taxa de dados. Quem está me acompanhando conseguiu ver, então, que tem duas sequências de pulsos modulados em amplitude. E cada um pode representar 2 bits, cada símbolo. Portanto, naquela taxa teórica lá. Como é que era feita a modulação AM? Infelizmente, até agora, a atividade que eu propus lá, eu acho que a atividade 8, que tinha a opção entre fazer um modulador AM por meio do efeito não linear ou fazer um modulador AM com mixer, ninguém quis pegar o modulador AM com mixer, que eu acho muito mais legal. Ninguém quis fazer ainda. Eu dou oportunidade aí para quem ainda tá com a tarefa em aberto. Mas a modulação por meio do mixer não deixa de se realizar a multiplicação.
Então eu fiz um bloquinho já feito para isso, para facilitar a nossa vida aqui. E então, fazendo a multiplicação dessa primeira portadora, dado 1. Desculpe, primeira sequência de dados, dado 1 portadora. E aqui embaixo a portadora gerada em fase. Vocês já viram que eu criei um bloquinho que gera as duas portadoras já com a mesma frequência, a mesma amplitude, só com defasagem de 90 graus, para nos facilitar. Então eu vou adicionar aqui mais um painel de visualização, mais 2 direto, porque eu vou querer mostrar duas coisas, e eu vou deixar somente os sinais relativos à portadora em fase, que é os dados, a portadora em fase e aqui embaixo como a onda resultante. Eu tenho que mudar a cor da onda resultante, porque o meu monitor não está exibindo vermelho direito, para mim aparecer preto. É isso? Então, eu tenho a onda com os pulsos modulados, que vai entre menos 1,5, deixa eu localizar ela aqui. Sumiu a onda. Sumiu. Sumiu. De novo. Apareceu. Voltou. Então, ela vai entre mais 1,5 e menos 1,5, com os valores intermediários aqui sendo mais 0,5 e menos 0,5. E depois de multiplicar ela ficou modulada em amplitude aqui embaixo. Só que eu quero chamar a atenção de uma coisa que eu disse pra vocês. De uma forma didática, eu preferi não botar amplitudes negativas. Mas aqui tem amplitudes negativas, não é? Menos 1,5, menos 0,5. O que acontece entre a onda estar com valor positivo e estar com valor negativo? Deixa eu mostrar aqui. Exatamente aqui nessa transição em que o pulso era mais 0,5 e o pulso foi para menos 0,5. Qual a diferença no formato de onda aqui? Vou dar o zoom aqui bem perto. Você multiplicar por um valor negativo, Muda o ângulo, né? Exatamente, inverte a fase em 180 graus. Então, olha só, vocês conseguem perceber que bem na transição aqui, a onda vinha numa fase e pá, ela bate e vira completamente a fase. Então, multiplicar por um valor negativo vira 180 graus a fase dela. Ok? Só para vocês entenderem que faz sentido a forma que ele está realizando aqui. E realmente ele está fazendo o produto entre duas ondas. Mesmo quando aqui, aparentemente, elas têm a mesma amplitude, por estar alternando entre uma fase positiva e negativa, tem informação aqui. Não é qualquer coisa. Certo? E a portadora tem uma amplitude constante o tempo todo. Eu só olhei aqui o caminho de modulação desse dado 1 passando pela portadora em fase e chegando nesse sinal ASK1 aqui. Eu vou botar do lado aqui, junto nesse mesmo gráfico, como é que está a portadora em quadratura. Só para confirmar com vocês, eu vou dar um zoom bem próximo aqui. Consegui confirmar com vocês que elas estão defasadas em 90 graus? Observem aqui onde começa o ciclo. Eu vou tomar aqui azul como referência quando começa a subir o início do ciclo. A outra já está lá no pico, então ela já está 90 graus adiantada. Que é exatamente como a gente tinha nos exemplos lá. A portadora em quadratura vem 90 graus adiantada em relação à portadora em fase, que é azul. Então, eu inclusive peguei o mesmo exemplo de cor, por acaso aqui. Mesma convenção de cor usada no exemplo. Então o mesmo processo passa. A sequência de dados da portadora passa por portadora em fase e a sequência de dados da portadora em quadratura passa por quadratura. Aqui geram duas sequências diferentes, mas se a gente observar aqui embaixo junto com a SK em quadratura, a gente vai conseguir observar aquela relação de 90 graus de defasagem entre elas. Aqui as duas têm a mesma amplitude, dá para ver bem direitinho. Ó. Uma delas está 90 graus da outra, também depois do resultado da multiplicação. Depois de somar as duas, então, vão ter ondas com fases intermediárias entre as duas, em função das diferentes somas e subtrações delas. Que é aqui esse sinal QAM. Até aqui foi todo o modulador QAM, e aqui a gente vai ter aquele sinal lá que tem bastante informação, que está carregando 4 bits por símbolo. Eu vou excluir alguns outros aqui para limpar o gráfico. Mas que até ali é feito, então, a modulação QAM. Em baixa resolução, vocês não conseguem visualizar direito, por isso eu estou dando bastante zoom nos símbolos aqui. Aí. A gente pode perceber tanto saltos na amplitude quanto na fase simultaneamente. Bom, o que mais eu botei aqui para ficar uma simulação um pouco mais verossímil e com efeitos reais é que no canal de comunicação, ao mesmo tempo, esse sinal QAM vai ser atenuado, que é uma constante menor que 1,
1 vezes 10 a menos 3, uma atenuação, e também vai ter uma componente de ruído somada. Então, essa pequena componente de ruído, eu vou mostrar aqui, ela é um ruído quase branco, ele se representa em todas as frequências e você pode observar que ele não é nada relacionado com o sinal. Está na amplitude aí de microvolts, que vai ser somado ao sinal diretamente. Ok? Isso é um comportamento normal, ruído aditivo. Mas isso aqui não é nosso foco tanto, que na próxima capítulo a gente vai estudar exatamente essa relação de potência de sinal e potência de ruído e como eles interagem. Mas isso aqui é uma representação de como vai ser degenerado o sinal. E aqui a parte legal agora, do demodulador, que parece mágica. Omiti aqui o primeiro estágio do demodulador, que em geral é um amplificador, com ganho constante. Mas foi omitido, não é tão importante para nós nesse momento. É importante entender essas relações de como ocorre modulação e demodulação. Então, esse sinal aqui, que foi degenerado, eu vou deixar no gráfico de cima, ele chegou no demodulador embaixo assim. Vou dar um zoom nele aqui. Vocês conseguem perceber que ele está um pouquinho contaminado por ruído, né? Um nível baixo, mas ainda assim já fica feio a onda. E o processo de demodulação é muito similar também ao que se faz na AM, que é o processo reverso. Você passa por 2 multiplicadores da mesma forma, que são mixers implementados em dispositivos eletrônicos. O que esses mixers são? Produto. Nesse caso aqui, por simulação, é muito fácil, porque eu pego um bloquinho que gera também uma portadora em fase e uma em quadratura, e elas vão ser geradas exatamente iguais às do modulador. No mundo real, a gente vai ter que dar um jeito de sincronizar isso aqui com o sinal recebido para verificar, para tentar encaixar essas ondas em fase com o sinal recebido, que é desconhecido, a sincronia. Mas aqui, nesse caso, o processo é o mesmo. Eu vou observar o espectro dos sinais agora, originais aqui, para vocês verem o passo a passo do que ocorre, porque esse sinal da onda portadora, que eu vou pegar como exemplo, ele contém um espectro bem próximo de zero, similar àquilo que a gente viu lá nas características espectrais das codificações de linha, que ocupam uma banda perto de zero. Que se tiver vários bits transmitidos parecidos, vão manter um nível constante durante um tempo. Pode ter frequências alternando, pode também, mas a maior parte dos componentes está perto de zero, frequência DC. Depois de passar por essa multiplicação, eles vão ser deslocados para uma banda mais alta de frequências, porque afinal já tem uma componente sinoidal representando eles aqui. E quando eu somar com outra, que tem um componente espectral parecido, então o espectro desse QAM vai ser muito parecido com o do SK aqui. Não vai mudar muita coisa, eles são espectros parecidos em composição. O que vai ser transmitido e que passa realmente é a banda do espectro próxima à frequência da portadora. Então eu vou lá e vou abrir FFT para mostrar esses 3 componentes. Talvez eu tenha um período bastante curto aqui de simulação, não sei se vai ficar tão claro o espectro, mas eu posso, de qualquer forma, aumentar o número de símbolos para o espectro ficar melhor desenhadinho. Vocês vão ver que eu não tenho a paciência de ficar esperando desenhar as ondas, porque uma vez que eu der o zoom aqui em torno das frequências de interesse para mim, vai carregar bem mais rápido o gráfico. Então, às vezes, o gráfico demora um tempão para carregar, eu vou lá e dou o zoom rapidamente, só no que me interessa e carrega mais rápido. O que eu posso observar aqui? Que grandíssima maior parte da potência, parte predominante, realmente está em torno de 2 kHz. E se eu for olhar os parâmetros do meu circuito, a frequência da minha portadora, que está definida como forma de um parâmetro aqui, a frequência da portadora é 2 kHz. Então, realmente, a composição do sinal ficou lá em torno de 2 kHz. E se eu for olhar também a frequência de símbolos que está aqui, que é a taxa de símbolos, é 200 Hz, que é o inverso daquele período de 5 milissegundos que a gente observou no início lá. Eu dei um zoom no gráfico aqui e sumiu uma parte do espectro. Eu vou voltar atrás. Vocês conseguem observar aqui que em torno de 2 kHz tem as componentes da onda modulada em SK e da onda modulada em QAM, que é a soma das duas SKs. E aquele sinal original, aquela sequência de dados original, está aqui próximo de zero. Quando é que cai a zero essa densidade espectral primeiro? Vou dar um zoom aqui. 200 Hz, que é exatamente a taxa de símbolos. Então ela fica concentrada entre 0 DC e 200 Hz, toda a energia daquele sinal no início. E quando passa por esse processo de multiplicação, ele forma réplicas em torno da frequência portadora. Mas isso aqui não é uma réplica qualquer, não é um espalhamento arbitrário.
Exatamente a réplica desse formato do espectro é realizada para um lado e para o outro lado também do espectro. Agora, vamos conectar os assuntos aqui. Lembra o que acontecia com a amostragem de sinais? Era exatamente o mesmo efeito. Você mostrava um sinal que é equivalente a fazer um produto por uma série de impulsos lá no tempo e gerava exatamente isso. Um sinal original que ocupava uma banda baixa aqui, uma banda base, tinha o seu espectro multiplicado em torno da frequência de amostragem, que nesse caso aqui é equivalente à frequência da portadora. Então aqui tem uma réplica do sinal. A diferença lá é que no conteúdo de amostragem a gente tinha várias réplicas na frequência da amostragem, no dobro, no triplo, no quádruplo. E aqui nós só temos réplicas em torno da frequência da portadora, porque é amostrado com seno. Direitinho. Então não tem mais nada aqui em o dobro de 2 kHz, em 4, não tem nada em 6. Somente no que a gente tem aqui. Isso também mostra que não tem distorção no processamento, porque esse mixer é ideal. Certo, Thiago? Valeu. Obrigado por acompanhar. Então ficou claro esse processo aí, como essa multiplicação transfere esse conteúdo espectral de baixa frequência para em torno da portadora. Olha, aqui ocupava até 200 Hz. Aqui ele vai ocupar o dobro. No mínimo uma banda de 400 Hz em torno disso aqui. Se a gente for observar aqui, eu vou botar um cursor aqui e um outro cursor aqui. Vamos observar qual a largura dessa banda ocupada pela maior parte da potência do sinal. 400 Hz praticamente. Eu não posicionei com precisão aqui o cursor, mas está aqui então. Ok, esse é o primeiro estágio de transporte. Agora eu vou fechar esse espectro e vou observar o sinal recebido. E o que acontece quando eu passo ele novamente por uma multiplicação. Ok? Eu vou abrir aqui então agora os sinais conforme eles ficaram no receptor e vamos ver o que resultou deles. Ok? Esse é o sinal recebido. Esse é o sinal resultante da multiplicação pela portadora em fase, mas o espectro vai se comportar da mesma forma que em quadratura. Como eu disse, eu não vou tirar a paciência aqui para fazer esses ajustes, eu não vou esperar carregar a onda, eu vou logo já ajustando ela para o que eu quero mostrar. Ok, eu tinha antes componentes em torno de 0, mas o sinal que foi transmitido só tinha componentes em torno da portadora. Agora vocês me expliquem o que aconteceu aqui. Os meus componentes são ideais, isso aqui não é distorção causada pelo circuito. O que aconteceu? Qual é a operação que aconteceu aqui para que surgisse, depois de demodulado, uma componente em 4 kHz? Alguém deve ter acompanhado aí e lembra o que acontecia com a modulação em amplitude. Quando eu faço a multiplicação, eu crio réplicas tanto em frequência do sinal mais... Desculpa, frequência da portadora mais a frequência do sinal e menos frequência do sinal. Nesse caso da demodulação, o meu sinal recebido está em torno de 2 kHz. Eu estou multiplicando por outro sinal de 2 kHz. Qual o resultado disso aí, então? Me digam aí, não parece lógico isso para vocês? Para mim não parecia lógico também. Mas o que acontece se eu pegar um sinal de 2 kHz e multiplicar por outro de 2 kHz? Quais são os componentes resultantes? Bah, professor, eu tô nesse de não parecer muito claro ainda. Não parece muito claro. Então, não adianta a gente avançar nisso aqui e dar um baita salto no conteúdo sem lembrar o que a gente viu lá em modulação AM. Eu vou abrir o conteúdo de modulação AM aqui. Porque é o fundamento disso aqui, já que a gente está fazendo modulação em amplitude, ASK também é modulação AM. E também se relaciona com o conteúdo de amostragem, mas o interessante para mim é a modulação AM. Vou abrir aqui. Esquemas de modulação clássicos do 11 de novembro. O que acontecia quando fazia modulação AM? Multiplicava um sinal pelo outro, ficava esse formato da portadora variável e criavam duas componentes, uma para um lado e uma para o outro, em torno da portadora. Se eu tenho um sinal de 1 kHz, essas componentes laterais vão ficar mais ou menos 1 kHz. E todas elas respeitam essa relação aqui, que é o resultado do produto de um seno por um cosseno, aí, ou de dois cossenos. Que gera uma frequência em torno da portadora e uma frequência que é o soma da portadora mais a modulante. No nosso caso, a modulante é aquele trem lá de pulsos retangulares. E outra que é a frequência portadora menos a modulante. Quer dizer, toda vez que eu fizer um produto de uma portadora que é uma frequência única, um seno único, por qualquer outro sinal, ele vai criar duas réplicas do espectro do sinal em torno da portadora, para mais e para menos.
O que na nossa observação aqui fez isso? Eu tenho esse sinal aqui em verde e eu fiz o produto dele por uma portadora que está bem no meio em 2 kHz também. Ele vai criar duas réplicas. Uma réplica em 2 kHz mais a frequência do sinal, que era 2 kHz. Então, uma de 2 kHz vezes uma componente de 2 kHz joga para 4. A outra réplica, que é uma portadora de 2 kHz menos 2 kHz, porque afinal essa equação da modulação AM segue valendo. 2 kHz menos 2 kHz caiu em torno de zero. Então quer dizer que ele dobra a frequência e cai para zero também, já que eu estou demodulando com a mesma frequência bem certinho da portadora original. Então ele cria duas réplicas do espectro, uma que é jogada para 4 kHz e outra que é jogada para perto de zero. Perfeito, porque eu peguei na minha demodulação a mesma frequência que originalmente eu usei para modular. E o que nos importa dessa frequência perto de zero? Vamos olhar no domínio do tempo como esse sinal ficou agora. Vou dar um zoom bem nele aqui agora. Que interessante. Não está se comportando muito bem meu LT Spice. Eu vou excluir os sinais aqui e adicionar de novo. Vamos ver. Aqui, está se comportando bem. Eu vou dar um zoom bem perto para vocês conseguirem ver aí na resolução da minha tela compartilhada. Lembra daquela primeira relação que eu fiz sobre a ortogonalidade lá, que aconteceu quando eu multipliquei dois senos? Um deles ficou com o dobro da frequência, né? O que aconteceu aqui? Um dos senos ficou com o dobro da frequência, que é o azul, que é o resultado da multiplicação, da modulação. E o outro é o sinal original. Mas o que é mais interessante quando eu vou afastando aqui um pouco isso aqui? A olho nu, sem precisar analisar a fase dos sinais com cuidado, a gente consegue perceber já que horas o pulso está um pouco mais alto, a média dele fica mais alta, horas fica mais baixa. Estou falando só da média. Apesar de ainda ter uma componente de alta frequência, a média dele vai subindo e descendo, né? Olhando no espectro... Sim? Não, sim, concordei. Aparece, né? Então, olhando no espectro, é por quê? Porque horas, efetivamente, ele tem representado componentes em baixa frequência, como resultado da demodulação, que é essa parte do espectro aqui. E horas, o tempo todo, ele tem uma componente de alta frequência também. Como é que eu vou fazer para obter só essa parte do espectro aqui agora? A forma mais simples de eu pegar esse sinal demodulado e manter só a parte baixa do espectro? Filtro. Perfeito, filtro. Já para facilitar um pouco a nossa simulação aqui, eu já peguei e fiz um bloquinho de filtro também. Então, esse bloquinho aqui embaixo é um filtro passa-baixas de quarta ordem. Depois eu posso passar para vocês como eu obtive esses coeficientes todos aqui. Mas eu vou abrir o esquemático só para mostrar o que ele tem dentro. Um resistor, indutor, indutor, capacitor, capacitor. E um resistor. É um filtro de quarta ordem passa-baixas. Vamos observar agora como é que ficou o sinal depois de filtrado. Então, já que esse filtro passa-baixas está sintonizado em torno de 2 kHz, se não estou enganado durante o projeto dele, os parâmetros ali, capacitâncias e indutâncias, estão em torno de 2 kHz, eu pretendo eliminar aquele conteúdo harmônico de alta frequência lá. Deixa eu fechar esse espectro e dividir minha tela de novo como estava antes. Eu vou adicionar por cima aqui, então, aquele filtro, já adicionou aqui. Então, olha só, se eu filtrar e mantiver só uma média ao longo de algum certo período aí, eliminando aquelas componentes de alta frequência, vocês veem de novo um sinal recuperado muito parecido com aquele original. Tanto que eu vou adicionar um painel aqui embaixo, aí em cima, e vou adicionar o sinal original que foi codificado para sofrer modulação na portadora em fase também. Consegue acompanhar ele já agora? Ok, uma amplitude muito menor, mas olha só, já segue o formato do sinal lá de cima. Eu encerro por aqui a gravação da aula. Desculpa mesmo o atraso aí. Eu vou encerrando, então, a gravação dessa parte da aula, da simulação. Nós vamos continuar essa atividade na próxima aula. E a tarefa 9, que ficou registrada ali, ela será postergada, então, por mais tempo, para que a gente possa ver toda essa parte de simulação antes de iniciar a execução da tarefa 9, ok? Mas até aqui, a gente já conseguiu ver que a característica, como é realizada a modulação que é a AM, usando esses dois mixers, ou multiplicadores aqui. A gente viu como comportou os componentes espectrais no sinal QAM e como o resultado da demodulação aqui gerou componentes de volta na banda de frequências original do sinal. E aqui está o sinal em vermelho, decodificado da portadora em fase
e a gente já consegue perceber que ele segue o formato dos pulsos gerados originalmente.